Quais os objetivos do PJE? Por que foi criado o PJE? Tem vários objetivos que a gente pode citar aqui. Eu enumerei alguns aqui para a gente apresentar. É uma ferramenta, como eu já disse, da justiça digital, uma nova ferramenta do processo eletrônico. Ele está perfeitamente integrado ao PJE Justiça do Trabalho, que é o processo propriamente dito, né? Uma das maiores característica dele, ele visa padronizar, ele tem este desafio, que é um desafio enorme, padronizar a apresentação dos cálculos. Então, hoje, cálculo trabalhista, eu poderia dizer que ele é uma modalidade da perícia tão complexo quanto o cálculo financeiro, né, doutor Edilson, mas ele tem uma variedade, uma necessidade de conhecimentos que envolvem um cálculo trabalhista muito imenso. Então, o PJE Calc, ele vem nesse desafio, padronizar a apresentação de cálculos. O PJE, uma das características que a gente já ia apontar, ele é um sistema customizado. Ele tem um padrão, um pré-preenchimento, que eu vou falar sobre qual é a lógica desse pré-preenchimento, mas ele é um sistema que eu costumo, principalmente nos cursos que a gente pode alongar mais a explicação, eu costumo dividir ele em 4 etapas de parametrização. Eu tenho parametrização para o processo, que eu posso mudar todas, eu tenho parametrização para as verbas, eu tenho parametrização para cada ocorrência de uma verba e eu tenho a possibilidade de flexibilização máxima, que é abandonar completamente qualquer forma pré-existente e digitar um valor devido. Assim como eu faço no Excel. Eu posso criar fórmulas complexas, fórmulas de lógica, fórmulas de busca, mas no final o valor que eu preciso, o valor é 900, porque foi limitado uma inicial, por exemplo, a R$900. E como eu faço para que o sistema gere um valor devido e passe a incidir correção monetária, juros e INSS, fundo de garantia, todas as incidências sobre os 900? Eu simplesmente, no campo valor devido, no PJE, que tem uma fórmula atrás, eu posso simplesmente digitar 900 e ele fica assumindo os 900. Então, ele atinge uma flexibilidade quase tanto quanto o Excel. Claro que é a ferramenta de cálculo mais flexível que existe, porque, afinal de contas, ele é uma tela em branco que eu passo a criar um sistema completamente novo nele. Sabe muito bem disso, quem trabalha com perícia financeira, porque geralmente usa o Excel. Então, o PJE, ele é um sistema confiável e é um sistema quase tão flexível quanto um Excel. Eu diria que, comparado com o que tem hoje no mercado, dos programas que são vendidos hoje, o PJE, ao mesmo tempo que padroniza, ele consegue dar uma flexibilidade muito maior, superior em comparado com os demais. Então, se hoje a legislação trabalhista, ela aumentar a sua complexidade em função de prevalecer acordos individuais, que desses acordos individuais pode surgir a mais variadas coisas, né, que a gente é capaz de suportar, sim. Perfeito. Bom, continuando, ele traz a uniformização e, ao mesmo tempo, ele se torna um sistema confiável. Ele é tão confiável que foi homologado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eles jamais fariam isso sem muitos testes. Ele também, como eu acabei de descrever aqui, é um sistema flexível, chegando à flexibilidade máxima em assumindo qualquer valor digitado sobre os campos valor devidos. E também ele tem, atrás do PJE, ou dentro do PJE, tem um plano de contas do CNJ. E esse plano de contas vai controlar todas as verbas pagas nos processos trabalhistas. E isto vai gerar ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho estatísticas. Né? Então, com a implantação completa do PJE, a gente, no final de cada ano, poderá saber exatamente o que foi pago, o que está a ser pago junto à Justiça do Trabalho. Claro que se uma ferramenta sem um plano de contas atrás, não seria possível. O pessoal da contabilidade sabe bem disso, o que pode trazer um plano de contas. Né? Bom, também ele é uma ferramenta, Edilson, que tem um pré-preenchimento de toda a malha de parâmetros. Esse pré-preenchimento, ele, no momento que o usuário, o calculista, o perito, decorar, entender, memorizar ele ajuda muito na agilidade do trabalho. Afinal de contas, a gente vive de honorários, a gente tem que produzir, nós peritos, né? Nós somos uma atividade privada, nós somos profissionais liberais. Precisamos produzir para poder ter honorários. E o PJE, no momento em que o usuário adquire domínio da ferramenta, ele dá
a uma agilidade. Então, seria aquelas fórmulas dela? Isso. Então, aí o que o usuário deve estar pensando? Pô, ele está parametrizado. E que parâmetros as pessoas que fizeram o PJE usaram? Da onde eles usaram os parâmetros? Por exemplo, quando eu for calcular uma hora extra, 90% das horas extras pagas na Justiça do Trabalho utilizam o divisor 220. E por que ele usa 220? Porque a maioria usa 220. E da onde vêm esses parâmetros? Esses parâmetros são tirados das estatísticas do que é mais decidido junto aos tribunais. Então, a forma de calcular uma hora extra que tem maior número de decisões foram colocados dentro do sistema. E esses parâmetros não têm mudado, o que permite tu identificar, eu sabendo qual é o campo que está previsto, eu mudar o divisor, eu sei que lá está o divisor 220. Se eu preciso usar o divisor de 180, basta eu ir lá e botar 180. Se eu vou calcular hora extra, e essas horas extras, por exemplo, devem ser calculadas com o divisor 220, eu não vou lá e está pronto, não tenho que mexer nisso aí. Então, esta pré-padronização me ajuda na agilidade nesse sentido. O que o PJE faz, o que torna a dificuldade do aprendizado dele é que ele é flexível, como eu já falei, e ele é um sistema que consegue atender a toda a necessidade de cálculo junto à Justiça do Trabalho. E isto faz com que o sistema se tornasse muito amplo. E aí que surge a dificuldade, surgem as dúvidas e até crítica dos usuários, dos colegas que ainda não conseguiram dominar a ferramenta. Também eu tenho que apontar aqui, eu acho muito importante apontar isso, que o PJE, além de ser um sistema que, ao meu ver, atende à necessidade de um calculista, atende à necessidade de quem quer fazer cálculos na Justiça do Trabalho, além de ser uma exigência, ele é um sistema gratuito. Ele é fornecido gratuitamente no site dos TRTs. E isto gera o que eu chamo de um certo preconceito, doutor Edilson, sabe? Que dizer que alguma ferramenta é boa e que ela não custa nada e que ela é atualizada com as suas tabelas mês a mês de forma gratuita, gera uma dúvida na cabeça, né? Pô, a gente passou a vida inteira pagando valores altos no sistema e agora a gente tem um sistema de cálculo gratuito. Então, aí tem gente que acha que o que não tem preço não tem valor. Exatamente. Então, isso aí é um preconceito que o PJE carrega com ele. Sim. E o ruim, o que eu acho ruim disso é porque é claro que existem sistemas, né, muito bons, né, e como a gente fala, a maior parte com consultores, né, com administradores, contadores e economistas, existem sistemas sim muito bons que você vai ficar pagando todo mês. Aí o cara fala o seguinte: então para eu ter um sistema bom, eu tenho que pagar todo mês. Agora eu tenho o PJE de graça, então é porque não deve ser bom. Não, na verdade não tem nada a ver com isso. O próprio processo civil vai demandando essas coisas, né? E o processo do trabalho, a Justiça do Trabalho precisa ter essas informações. E consequentemente ela forneceu isso pra gente. Muito bom, doutor. Esse material faz parte da comunidade Perícia Bancária. De onde veio esse tem muito mais. Se você ainda não é assinante, o link para você fazer a assinatura com uma condição especial está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal. Toda segunda-feira às 17h07 temos uma aula ao vivo sobre prática na perícia bancária. Eu deixei um vídeo que eu acho que você vai gostar aqui e aqui o YouTube tá te indicando algum outro vídeo. Clica para você se inscrever aqui do lado e eu te vejo na próxima semana. Um grande abraço.